Fala aí, chefe. Bom, estamos aqui para fazer o primeiro teste da história do Planeta Caminhão, já com o veículo Euro 6. E possivelmente é o primeiro teste de um Euro 6 que você vai ver. Então, tem muitas curiosidades técnicas, né? Porque afinal de contas o Euro 6, ele exigiu que houvessem muitas evoluções técnicas aí, na parte de motor, na parte de transmissão, até de relação. E é isso que nós vamos aí, né, descobrir um pouco mais hoje, dividir com você e principalmente ir para a estrada fazer aquele nosso teste, que é um teste grande, é um teste de cerca de 300 km, para a gente saber aí a performance em termos de consumo de combustível, tanto no computador de bordo como na bomba lá no posto. Mestre Júlio Lodetti, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Maravilha. Perfeito. Pô, o privilégio aí ter a oportunidade aí de conhecer um pouco mais aí sobre o FH Euro 6, né? Recentemente apresentado na Fenatran, né? Novinho em folha, para todos e para todo mundo. Que bacana! Você sabe que antes da gente falar dessa questão, porque na verdade é um FH 460 com kit aero, Exato, né? exato. Esse é o caminho. O pacote aero, é. O pacote aero, exatamente. E aí, até primeiramente, antes da gente falar especificamente desse caminhão, o que mudou desse 460 Euro 6 quando comparado ao Euro 5? Ótima pergunta. Mudou o coração. O trem de força, Sérgio, é novo. Ou seja, o motor, que é o D13K Euro 6, ele é a última versão que a Volvo tem de motor no mundo. É a mais moderna, mais refinada e mais evoluída versão do motor D13 que a gente tem no mundo, chegando agora para o Brasil também. E a caixa iShift, que agora chega na sua 7ª geração. Imagina, 7ª geração. Quanta melhoria a gente fez nessa caixa também em termos de troca de marcha, precisão, rapidez e comunicação com o caminhão todo e com a telemetria. Tá fantástico. Mas falando especificamente do motor. Vamos lá. Tanto na parte técnica como na parte prática. A parte prática, o motorista vai perceber uma força, um torque maior já em rotações mais baixas, né? Um motor mais econômico, mas que entrega muito torque devido ao novo turbo, que é o estado da arte, e ele é roletado, esse turbo. Turbo roletado de série num caminhão, né, no nosso consagrado motor D13K Euro 6. Os pistões foram refeitos, são novos. Inclusive, Sérgio, a Volvo trouxe uma estratégia de queima do diesel patenteada, inovadora, chamada combustão Wave. Ela queima mais rápido, mais completa. Com isso eu consegui melhorar em muito a eficiência térmica e mecânica do motor. Com a calibração, com o software. O que responde praticamente, em termos práticos? É o desempenho, sempre Volvo, e a economia de combustível. Certo. Tá fantástico. E de carona nisso, a caixa iShift foi recalibrada. Aqui no Brasil, motor e caixa são calibrados aqui por nós, aqui em Curitiba, para essa nova estratégia de torque, combustão e trocas de marcha. O motorista vai perceber o motor funcionando em rotações mais baixas, um motor mais dócil quando tem que ser e bem mais Volvo quando precisa ser. Entendi. Agora você falou essa questão aí dessa tecnologia Wave. Fisicamente, o que é? É um pistão diferente? Ou é o pistão mais um injetor diferente? O que acontece isso aí? Se conseguir explicar um pouquinho mais aí pra gente. Claro. Belo ponto falar do injetor. Esse motor também traz a nossa injeção Common Rail, o Common Rail Volvo. É um projeto, é um design exclusivo nosso, tanto é que você não percebe a bomba de alta fora do motor, é tudo dentro. Então o motor fica mais limpo, mais fácil de fazer manutenção e com essa flexibilidade da injeção e a posicionamento do injetor, né? Então a gente tem a injeção de combustível nova, Common Rail, com ultra elevada pressão e precisão, com o novo pistão, uma nova biela, isso aí também traz bem menos atrito no motor, né? E mantivemos o mesmo óleo lubrificante, que é o VDS 4,5. Então para o nosso transportador ele vai manter a mesma estratégia do lubrificante, porém com o motor muito mais atualizado. Então
essa alma, esse jeito de funcionar é mais evoluída, mais econômica e muito mais, vamos dizer assim, ambientalmente limpa para o meio ambiente. Né? Então, na prática, assim, o motor, ele, com essa questão de roletada, de injeção, né, de alta pressão, tudo, ele na prática, ele acende mais cedo. Acende mais cedo. Entendi. Acende mais cedo. Giros mais baixos, ele já vem... Exatamente, essa é a ideia, de você trabalhar em rotações mais baixas, Certo. que são as rotações mais econômicas. Então a gente fez tudo lapidado para a gente trabalhar na rotação excelente, ótima, da economia de combustível. E ele está espetacular em termos de economia, tá? O pessoal está empolgadaço assim. Agora, vamos lá, falando um pouquinho desse cara que a gente vai testar. Primeiro, peso de balança? Peso de balança, 48,5 toneladas. Perfeito. Com pallets no Sider. E ele é um 460 já Euro 6. Exatamente. Com o pacote aéreo, que é exatamente o quê? Pacote aéreo, joia. Bom, qual que é o aspecto visual de um pacote aéreo? Você olha uma aerodinâmica muito refinada. Então, quando eu falo em aerodinâmica refinada, a gente tem os defletores laterais da cabine, o defletor de teto, o defletor de chassi. Ele tem um spoiler aqui embaixo, Sérgio, ó, também canaliza melhor o ar. Quando você fala o spoiler, só para ficar claro, o spoiler é essa peça preta. Isso, essa parte preta. A parte preta, perfeito. O paralama também é mais envolvente, é mais fechado. Ah, essa peça aqui? Entendi. Aqui, essa é defletor. Essa aqui é uma mini saia que é um peraí, opcional. o paralama que você fala? Essa parte aqui, ó. Ah, ele é mais, diferente. É mais espesso, Então diminui a caixa de roda, que melhora a dinâmica. É verdade. E outro ponto ali na frente, ele não tem o parasol. Então um caminhão, mas parece um avião, né? Ele não tem mais o ele parasol. Não tem, no pacote aéreo ele não traz o parasol. Porque a gente fez vários testes de estrada, muitos testes, simulações, e sim, ele contribuía um pouco mais de turbulência. Entendi. Na versão 6x2 com esse entre-eixo de 3.200 milímetros. Então o entre-eixo é mais curto, ele traz o implemento para a cabine. Certo. Então forma uma região com bem pouca turbulência aqui. E o parasol fazia uma diferença nisso aí, a gente não tem no pacote aéreo. Você trouxe o semi-reboque mais perto, mais para dentro aqui. Isso. Com entre-eixo mais curto. Entre-eixo Exatamente. mais curto quanto? 3.200 milímetros. 3.200 milímetros. Com isso, suspensão pneumática, extremamente confortável. Eu posso regular a altura dela para o teu implemento. Dá também uma bela junção do cavalo mecânico com o implemento. O paralamas são envolventes também. Assim, o ar, ele tem todo um caminho a ser percorrido. Pela lateral, pela frente, por cima. E tem um caminho, ele vai se desenvolvendo ao longo de toda a composição. E nos nossos estudos, tanto de computação como de estrada, eles mostraram que cada componente desse faz a diferença. Ainda mais agora que esse powertrain novo, Sérgio. Entendi. É fantástico a combinação que traz o pacote aéreo com a nova motorização e a caixa shift de 7ª geração. Eles estão muito harmoniosos, as trocas de marcha são muito rápidas, precisas. Agora, ainda falando do aero, né? Curiosidade aqui. Tudo isso aqui, então, é o resultado de estudos aerodinâmicos que mostraram que o quebra-sol não é um amigo da aerodinâmica. No pacote aéreo para o 6x2, não. Para o pacote aéreo do 6x2. Eu posso também ter um pacote aéreo 6x4, sabia? 4x2 também, pacote aéreo. Já temos vários clientes rodando com 4x2, 6x4. Mas quando a gente olhar um Volvo sem o quebra-sol, é um pacote aéreo. É um pacote aéreo. E quer dizer também que o paralama fechado atrás é melhor para a aerodinâmica que aqueles paralamas abertos. Sim, porque aqui eu tenho um monte de vórtices, né? Ar turbulento significa consumo de combustível. Quanto mais livre, leve e solto o caminhão fluir, mais econômico ele é, mais tempo de uso do I-roll, mais tempo ele pode aproveitar a inércia, menos combustível para fazer a retomada. Então tudo isso vai se somando e ao final da operação você tem uma diferença bem considerável. E assim, o número, né, do Euro 6 para o Euro 5 é alguma coisa em torno de 8%. Né? Exatamente, até 8% a gente comparando, né, do 5 para o 6. E esse pacote aéreo, o quanto de
de eficiência ele traz? Joia. Quando nós lançamos o pacote aero, foi na versão Euro 5. Certo. Então, quando nós tínhamos um veículo Euro 5 referência para um pacote aero e mais uma relação diferencial 2,85, inclusive no 6x2 agora, Sérgio, Euro 6, a relação de eixo 2,85 mais longa é de série no 6x2 para justamente aproveitar o torque embaixo. Mas ele pode pedir um 308, um 340, não tem problema, ele pode pedir. Mas de fábrica a gente viu que era a melhor solução. Né? Então o pacote aero Euro 5 quando surgiu, nós já tínhamos medido ganhos de até 8% num veículo 6x2 460 padrão para um pacote aero. Agora a gente traz a tecnologia Euro 6. Então imagina você saindo de um Euro 5 com um caminhão padrão, que já é excelente, e vir com Euro 6 pacote aero. É um salto enorme, enorme. Entendi. Né? É uma possibilidade de você fazer lucratividade, economia, num caminhão que não vai ter muito desgaste, porque freio, motor, agora é VEB+, para todas as potências. Com a chegada do Euro 6, nós colocamos o freio motor do 540, agora para todos. Desde o FM 380, toda a linha FMX e, claro, a linha rodoviária. 420, 460, 500, 540 com VEB+. Entendi. E faz uma harmonia perfeita então com o IC pré-mapeado, que vocês vão verificar lá na estrada. Ele vai funcionar muito bem. Que o IC pré-mapeado é, só para a gente lembrar, né? Para nós lembrarmos e para a galera que assiste o Planeta lembrar também. O IC já existe. Né? O IC já existe. Que ele aprende, ele sabe, né? Ele anda pela estrada, consegue aprender. Então, a verdade é que esse IC pré-mapeado é que ele já nasce sabendo. Exatamente. Saio para viajar, o caminhão já vai recebendo em tempo real os dados da topografia. E não é só a topografia à frente do caminhão, é todo o entorno. Ou seja, alça de acesso, vias marginais, ruas paralelas, ele já está tudo mapeado. Então, com isso, imagina, eu tenho um freio motor VEB+, um caminhão que tem uma aerodinâmica super otimizada, com um powertrain que é perfeito para ele. Sabendo o que eu tenho pela frente, então o gerenciamento do motor, da estratégia, soltar o I-roll, ele chega a soltar o I-roll ainda subindo o morro. Entendi. Porque ele sabe que você vai ter uma descida, consegue gerenciar a velocidade. Então o IC pré-mapeado é receber dados da topografia em tempo real. Comecei a andar, ele já vai recebendo. Né? Não precisa gravar. E esse cara aqui é uma vocação 100% rodoviária. Esse é um rodoviário. É um eixo... Qual que é a relação de eixo que está nesse caminhão? Esse aqui, 2,85. 2,85, que é muito longo. Eu diria que agora ele é o perfeito. Ele é o perfeito. Entendi. Porque... A gente vai perceber agora, claro, né, na viagem de avaliação. Antigamente podia falar que era muito longo, mas com esse trem de força aqui, agora é o ideal. É o ideal, na versão 6x2. Legal. Na versão 6x4, para 74 toneladas, nós mantivemos a mesma relação de diferencial que a gente usa no Euro 5. Né? Se manteve. Perfeito. Se manteve. E a rota que nós vamos fazer, né? Porque a galera que acompanha o Planeta sabe que a gente tem uma rota perto de São Paulo, nós estamos aqui no Paraná. Sim. Né? E aí a ideia era sempre ter alguma coisa aí perto de 300 quilômetros. Tá. Qual que é a característica dessa rota que nós vamos fazer hoje? É uma rota predominantemente plana. É uma rota já bem conhecida por nós aqui da Volvo, porque ela é bem eclética, vamos dizer assim. Você vai ter retas bem planas, suaves. Você vai ter algumas descidas, 2 pequenas subidas. Mas no cômputo geral, cada volta dessa é perto de 90 quilômetros. Cada volta, cada perfeito. Volta. Então a gente vai ter a ida e a volta nesse circuito já bem conhecido da gente. Então predominantemente plana, inclusive pega uma parte da 116, então já dá um gostinho de ir para São Paulo. Oh, que beleza, hein? Vou ter 3 gostinhos de ir para casa. Vai e volta. Exatamente, exatamente. Entendi. E é um roteiro assim bem bom. Ele é bem representativo da aplicação, legal. Pista dupla. Você muito pode... sensível ao trânsito, não? Aqui não, nessa parte aqui da estrada não. Ela é muito boa. Você vai rodar livre, leve, solto. Maravilha. Usar todos os atributos do caminhão, vai viver eles, vai aproveitar legal. Eles, vai conhecer o IC pré-mapeado.
Nas descidas maiores você vai ver o freio VEB+, atuando. Legal. Dificilmente vocês vão pisar no pedal do freio de serviço. Perfeito. Dificilmente. Né? De tão bacana que tá esse caminhão. Tá espetacular. Maravilha. Espetacular. Júlio, obrigado, viu? Vamos pra estrada, né? Bora, partiu pro trecho. Valeu. Obrigado a gente, Sérgio. E aí esse caminhão aqui também tem o sensor de ponto cego do lado direito? Tem. Tem um sensor que fica logo à direita. Aí quando você liga a seta numa ultrapassagem, né, para a direita, ele aplica a câmera aqui e aplica também uma buzina aí, um sinal sonoro nessa lateral, Ele tem informando que tem um ponto aí no lado do... a câmera, você diz, a câmera abre aí na tela do meio. Exatamente. Ele Liga a abre, câmera. liga a seta, liga a câmera aqui na ele tela. ele na tem uma tela câmera aqui do lado que tá Tem. filmando. Exatamente. Aí ele consegue mostrar o obstáculo que está aí na direita do veículo. Legal. Honra. Legal isso aí. E voltando um pouquinho, né, Sérgio, aproveitando a oportunidade para falar em dicas de condução, né, nós temos aí também outros pontos, né, um exemplo, a antecipação de frenagem, né, isso aí também é um ponto que auxilia bastante, né, se o motorista trabalhar bem na antecipação, no ganho de velocidade média, também ele evita um consumo lá de desgaste prematuro de lâminas de freio. Por exemplo, eu sei que estou chegando num pedágio, né? Eu estou lá a 80 por hora. Eu preciso reduzir a minha velocidade de 80 para 40 por hora. Eu vou passar ali a cancela a 40 por hora. Ao invés de eu chegar na cancela, na entrada da cancela e reduzir bruscamente a minha velocidade de 80 para 40, tira o pé do acelerador ali uns 80 metros antes de chegar nessa cancela ali, e já vem usando o freio motor na 1, na posição 2, na posição 3. Então isso contribui realmente também na vida útil das ondas de freio, velocidade média e no consumo de combustível. Outro ponto, eu sei que eu vou parar para almoçar ou para jantar, eu sei que tem um posto logo adiante que eu conheço, é muito bom de parar ali. Da mesma forma, estou chegando próximo da entrada do posto, ao invés de eu reduzir bruscamente, venho diminuindo a velocidade no freio motor, posição 1, 2 e 3. Contribui bastante. Nós fizemos agora também uma parada ali, né? A gente deixou o caminhão ocioso aqui. Sim. Um ponto bem importante também que pega bastante, né, no dia a dia aí do pessoal do trecho, é a famosa marcha lenta, né? O caminhão batendo o queixo. A marcha lenta. Esse é um ponto também que ele gasta em torno de 2 litros até 2,5 litros por hora, e se deixar ele essa ocioso. é a média do caminhão, então. 2,5 litros por hora. De 2 até 2,5 litros. Então vamos falar 2,5 litros por hora, com óleo a R$7, 14 mais 3. Você paga R$18 a hora pela sua cabine fresquinha. Exatamente. Então, aonde puder desligar esse veículo, né? É verdade. Ele realmente vai compensar, porque tem alguns pontos que não tem espaço para ficar ligando e desligando. Por exemplo, estou puxando fila, não tem como eu desligar e ficar ligando. Então, mas aonde eu tiver espaço, de manhã vou fazer ali a minha higiene pessoal, vou fazer as verificações. Então faz toda a verificação, faz a higiene pessoal, faz o autoteste do painel. Funciona o veículo no máximo 3 minutinhos depois que carregou o sistema de ar comprimido, pode iniciar a viagem. Da mesma forma no final do dia, né? No final da viagem. Eu cheguei num posto, busquei a minha vaga ali, estacionei o veículo, apliquei o estacionário e já posso desligar o caminhão. Boa. Agora, o que a gente está falando então, na verdade é que, obviamente, quanto menos usar, o ideal é não usar o freio de serviço em todas as operações, né? Então, chegando perto do pedágio, freio motor, diminuição de velocidade, redução do caminhão automatizado, até chegar, cruza o pedágio e aí retomada lenta, né? Aproveitando a inércia. Exatamente. E assim vai. Aí tem um lance também da descida de serra, né? Descida de serra perfeita é aquela que você não precisa do freio de serviço também. Explora bastante, usa bastante freio motor. Agora, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, é o caminhão que tem
um semi-reboque que está com problema de vazamento. E toda vez que eu paro o caminhão, esvazia o ar porque o semi-reboque está vazando. Uma situação dessa. O que tem que fazer na hora de ligar o caminhão? Liga e deixa na lenta ou liga e acelera? Deixa na lenta. Deixa na lenta. Deixa na lenta, deixa ele... até inclusive se tiver com motor frio, né, prejudicial para a vida Motor útil. frio, certo. Prejudicial até para a vida útil do motor. Então funciona ele na lenta ali, deixa ele carregar o sistema, né? O ideal, né, Sérgio, seria a manutenção, né, infelizmente. Mas então numa situação dessa, porque tem muita gente que mete o pezão no acelerador porque fala, vou encher rápido, né? Exato. Então isso prejudica muito a vida útil do motor. Deixa ele na marcha lenta, né? E aguarda esse tempo para carregar o sistema de ar comprimido, né? Aí, por exemplo, né, vamos lá, tirando mais dúvidas, Gelson. Nós estamos com o IC ligado, sabe subida e descida, sabe topografia. Estamos com o adaptativo ligado e você vindo nessa faixa, você tem um determinado momento que ele calcula a distância para o da frente e vai reduzir a velocidade se o da frente vier mais devagar. Sim. Com isso você tem que fazer o quê? Né? Você tem que ter esse olhar também para a ultrapassagem com antecedência. Exatamente. Então, no antecipação, né, a gente estava mencionando, antecipação e frenagem, né, você tem que se antecipar do veículo à frente, né? Eu sei que estou numa velocidade maior, eu sei que vai ser necessário ultrapassar esse veículo. Então eu já olho aqui no meu espelho, se não tiver vindo ninguém aqui, ou se tiver um veículo vindo uma distância maior, eu já vou me antecipando aqui nessa saída, porque se eu deixar para fazer a ultrapassagem logo em cima ali desse veículo da frente, eu vou ter que pisar no freio, vou perder velocidade média, consequentemente vou consumir mais combustível. Então se antecipar dos obstáculos, né? Entrar um pouco antes aqui, né? Claro que com segurança, né? Uhum. Otimizando também, outra vez voltando, né, nas reduções de marchas ali, otimizando o uso do freio motor. Pode explorar bastante o freio motor. Ele é feito para usar muito cuidado em dia de chuva. Se tiver com o veículo com uma carga leve ou vazio, evita de usar, porque ele pode realmente dar um travamento nas rodas ali. Quando você fala, por exemplo, esse é um tema muito interessante e importante. Cavalinho sentar engatado, por exemplo. Tudo bem, talvez um toco sem carga, mas vamos falar do cavalinho desengatado. Certo. O que você está falando é que você pode eventualmente acionar o freio motor e ele dá meio que um efeito de cavalo de pau, né? Ele dá aquela meio desacelerada no eixo e ele distracionar. Aí vem a pergunta, por exemplo, qual que é o jeito certo de andar num trucado? Na chuva, vazio? É com o terceiro eixo suspenso ou é com o terceiro eixo para baixo? Então, o primeiro ponto, né, Sérgio? Na chuva, o ideal reduz a velocidade, né? Então, deixa uma velocidade mais baixa, 70 por hora, 75 por hora. O ideal é deixar o eixo baixado, né? Deixa o eixo no solo. Que aí ele tem um pouquinho mais ali de aderência, né, naquele solo ali, vai também contribuir bastante com a sua segurança. Uma dica legal também do freio motor Veb, quando você utiliza o freio motor aqui, então se antecipando dos obstáculos, explorando o freio motor, o correto, daí uma dica legal aí para o nosso pessoal do trecho, volta a alavanquinha no modo automático, né? Então existe um hábito de utilizar o freio motor Veb e, né, descer uma serra usando o freio motor, tanto programando, tanto usando na posição 1, ou 2 ou 3. Depois que desceu essa serra, ou finalizou esse lançante, volta a alavanquinha no modo automático. Por quê? Porque nesse hábito de eu deixar a alavanquinha pressionada a partir da primeira posição, ou seja, quando eu estou rodando ali um trecho mais longo durante o dia, consequentemente eu vou ter que deixar o pé suavemente encostado no acelerador. Para quê? Para evitar que o freio motor atue, né? que ele acione o freio motor Veb. Então agora você imagina eu rodar uma viagem, um trecho de 400, 500 km no dia, né? Por mais que esteja o pé suavemente encostado no acelerador, o meu consumo vai ser maior do que se eu tivesse, né, trabalhando com o pé fora do acelerador nesses momentos. Então, dica legal, usou o freio motor, volta a alavanquinha no modo automático. Legal. Inclusive até para o conforto na condução, né? Você trabalha mais confortável, né? O pé fica aqui fora do acelerador, você tira aquela tensão, né?
quando você está lá com o adaptativo e ele viu que o caminhão da frente está mais lento, como é que ele toma as decisões do tipo assim, eu estou vindo a 80, 90 por hora e o caminhão está a 60. Aí ele já começou a enxergar, né? Se você tá ele já vai ver quantos metros está, já vê qual que é a velocidade da frente, né? Sim. Enxerga tudo isso, certo? Certo. Ele vai tomar que decisões para reduzir a velocidade que você está chegando 20 ou 30 km mais rápido para equalizar? O que eu estou perguntando? Ele vai preferir usar o freio motor antes de usar... Ele usa o freio de serviço? Essa é uma pergunta. Né? O que ele faz? Né? Do tipo, pô, percebi que tem um caminhão a 60, eu estou a 90. Percebi que eu estou me aproximando. Beleza. Legal. O que acontece na prática? Então, primeiro ele vai buscar a velocidade desse veículo à frente, né? Então ele vai mostrar aqui, se eu estou a 90, ele vai indicar aqui no painel, né, a minha velocidade, e o veículo à frente está a 70 por hora, por exemplo, né? E ele mostra no painel. Ele vai mostrar no painel a velocidade desse veículo à frente. Perfeito. E aí sim, ele vai começar a utilizar o freio de serviço e o freio motor Veb com otimização de redução de marchas para eu manter essa velocidade constante do veículo certo. à frente. Agora, outra coisa também que é, vamos dizer assim, não vou dizer polêmica, mas que algumas pessoas comentam, é essa questão do entre-eixo menor, né? Esse é um caminhão de entre-eixo menor, né? Certo. Por conta de reposicionamento de componentes, para o semi-reboque vir mais perto da cabine, toda essa inteligência que a gente até viu um pouco naquele conceito, né? Aquele caminhão conceito, né? Sim. Mas aqui na verdade é suspensão a ar nos dois eixos traseiros, mas nem por isso ele parece ter uma instabilidade direcional, né? Não. É que nem a história do jipinho, né? Que nem troller, né? Sim. Troller entre eixo curto, quem já guiou troller vê que ele é meio instável, né? Principalmente aquela geração anterior, por causa do entre-eixo curto. Sim. Mas aqui está com o peso de balança e não necessariamente você que é o especialista, claro, eu tô aqui né, andando do lado, mas ele não parece ter um comportamento diferente por causa do entre-eixo menor, né? Não, inclusive até você percebe, né, o conforto dele aqui. O conforto na condução, o conforto para você estar fazendo essa viagem aí, ele não traz aí um perigo, né, por ser um entre-eixo mais curto. Pelo contrário, ele contribui muito até também pelo desempenho do consumo médio, né, que ele traz ali o peito da carreta mais próximo da cabine, né, e aí ele otimiza realmente, diminuindo, né, também o arraste aí, né, para melhora de desempenho, tanto em velocidade média, tanto quanto o consumo. Então aquele negócio do cara que gosta do entre-eixão, do tanque maior, né, aquele caminhãozão compridão, não conversa muito com essa eficiência aerodinâmica. Não. Esse realmente é um caminhão que foi preparado, foi testado, né, e comprovado que é muito eficiente e é bem seguro. Então inclusive a segurança é o valor principal da nossa marca. Mas Gelson, tem uma dúvida conceitual, né, cara? Porque assim, a galera que já é mais das antigas sempre conviveu com aquele mantra de não pode banguela, né? Certo. Não pode, aquela história. Primeiro porque é inseguro, segundo porque com a tecnologia, pelo menos a tecnologia da época, né? Você tinha aquele problema de lubrificação da caixa, e aí você tinha, né, o eixo parava de girar e lubrificar, azulava até estragar. Ah, essa buzininha foi que ele avisou que tinha do lado? Exatamente, esse é o sensor do ponto cego. Eu liguei a seta para a direita, ele buscou o veículo à direita no sensor e aí ele deu esse alerta, né, informando que... Não, a buzininha, até que é legal esse alerta, né, a buzininha. Eu achei legal. Aí voltando pro negócio da roda da banguela, né? Isso. De rolar. Porque assim, aí tem aquela coisa, vou descer uma serra pesada, se eu botar todos os, né, se tem retarder muito bem, se não tem, vou com freio motor no máximo, não tem que usar freio de serviço. Em teoria eu estou tendo consumos muito próximo de zero, se não for zero, de diesel, porque o motor está sem alimentação. Certo. Conceito, né? Não estamos falando da prática. Exato. Quando você tem o caminhão em marcha lenta, é o que a gente falou agora há pouco, 2 a 2,5 litros por hora.
Correto. né? Tô fazendo conta de padaria, já me desculpa, ainda vou fazer aquelas contas de padaria. Sim, sim. Aí a gente fica pensando assim, pô, mas o tempo todo eu aprendi que o carro quando está engrenado, mas eu tiro o pé, carro, eu digo carro, caminhão, ônibus, Sim. mas eu tiro o pé do acelerador, ele vai para aquele cut-off, ele vai para aquele fechamento de combustível e meu consumo é zero, por que que então esse caminhão, ele joga esses nomes bonitos que são a tal da banguela eletrônica, né? Por que que ele solta nessa banguela eletrônica, onde eu não vou para consumo zero, vou para consumo 2,5 litros por hora, e isso é mais vantajoso do que eu andar com ele acoplado com o pé do acelerador fora do acelerador. Entendeu minha pergunta? Sim, esse é um ponto bem interessante e ainda a gente ouve bastante, né, do pessoal do trecho, conversa, né, com o pessoal do trecho mesmo, e a maioria não utiliza a função iRoll, que quando eu estou com o freio motor no modo zero desligado, ele aparece o consumo zero. E quando eu tenho a roda livre, a função iRoll, né, eu até nesse momento aqui ele já vai entrar na roda livre, ele vai ter um consumo mínimo em marcha lenta. Ou seja, mas esse consumo mínimo que ele vai estar apresentando aqui em torno de 37, 40 km por litro. Então é uma média muito boa, muito eficiente. E eu não tenho perca de velocidade média. Então eu posso, né, usar bastante a roda livre, usar o iRoll. Nesse caso aqui, ele é um recurso que veio para auxiliar para o ganho, principalmente de velocidade média. Então ele desacopla, né, ele tira a força do motor para a caixa de câmbio, não que ele não está lubrificando a caixa de câmbio. Tudo aquilo que você falou, né, que a banguela, né, é prejudicial à vida útil, né, do veículo, inclusive é até proibida por lei. Então, no caso do iRoll, ele é uma função que realmente ele vem auxiliar no ganho de velocidade média e também no ganho de consumo de combustível. Mas você está falando, então só para entender, 2,5 litros por hora é ele parado em marcha lenta. Isso, velocidade zero, ocioso. Ele no iRoll em marcha lenta é quilômetros por litro, 30 e carambada. Isso. Então a partir do momento que eu desenvolvi velocidade com esse veículo, ele contabiliza quilômetros por litro, né? Então no iRoll ele vai estar... E você não está, porque afinal de contas você está engatado, você está de certa forma reduzindo mecanicamente a velocidade do caminhão, né? Então assim, aproveitando até essa nossa dica, nossa fala aí, você falou em serra, né? Então vou iniciar uma descida de serra, uma dica legal. Nesse momento talvez não seria o ideal eu usar o iRoll. Por quê? Porque, né, ele vai desenvolver uma velocidade média maior. Então uma dica legal, iniciei a descida de serra, eu já vou trazendo a alavanquinha na posição 0, na posição 1, 2 e 3, né, vou reduzindo a minha velocidade. E aí eu vou utilizar onde a roda livre, né, o iRoll, lá nos finais de lançantes, né, bem no término da serra. Imagine um término de uma descida para o início de uma subida. Eu vou aproveitar aquele espaço de 100, 150 metros ali, aproveitando essa roda livre para eu iniciar a subida. Seria um ponto bem interessante. Nesses trechos que nós temos alguns lançantes mais suaves aqui, eu posso deixar, né, o peso da carga empurrar dentro de uma velocidade de segurança excelente também. Então, quanto maior o tempo eu usando, vai ser melhor a minha velocidade média e também ele auxilia também no consumo médio. Sei que você é instrutor, não gosta de generalizar as coisas, mas de uma forma simples, freios auxiliares estão mais ligados a uma descida de serra, e essas subidas e descidas macias são um ambiente que o iRoll gosta muito. Exatamente. E o próprio IC pré-mapeado, ele, né, com a inteligência dele, reconhecendo o trajeto, ele mesmo consegue, né, nos pontos que ele determina aqui, né, ele já entra a roda livre, deixa mais o peso da carga, a inércia empurrar o veículo. O que está acontecendo nesse exato momento aqui, ó. Esse 460 cavalos dessa nova geração de motores, né, o D13K, ele é muito mais torcudo, né? Ele tem toda aquela mudança que inclusive o Júlio estava comentando com a gente. Mas qual que é o giro, na prática, por exemplo agora que está fazendo uma subida, qual que é o giro mínimo sem a intervenção tua mecânica? Porque às vezes você pode falar, peraí que isso aqui eu conheço, eu vou tirar do iRoll e eu vou deixar cair nos 900, porque eu sei que está ali no finalzinho. Aquela coisa que o motorista
né, que tem toda aquela experiência, Uhum. às vezes sabe, né, que pô, ali eu posso dar uma seguradinha, né, que é aquele microaprendizado da rota que a gente vai fazendo todo dia. Mas no sistema automático, qual que é o giro menor que ele chega para ele subir uma marcha? Ó, ele, dependendo da inclinação da topografia, ele deixa cair em 1000 RPM, exatamente em 1000 RPM para fazer a 1000 redução de marchas. E tem situações que ele chega a cair até um pouco abaixo, chega próximo de 980 RPM e ele consegue segurar essa marcha mais alta aqui para evitar a redução desnecessária. Então isso, em conjunto com a IC, ele consegue identificar que ele já está no finalzinho, né, dessa rampa ali, né, daquela subida. Então por que eu vou reduzir marcha se é questão de metros ali, eu posso deixar cair um pouquinho mais o giro e trabalhar nessa marcha mais alta. Mas normalmente ali 1000 RPM ele consegue segurar bem e em finaizinhos lá de lançantes ele consegue chegar até próximo dos 980 também. Então é realmente um caminhão de torque bem baixo aqui para trazer um bom desempenho aí. Agora aquela história que o Júlio estava falando do diferencial mais longo que agora está também disponível, né? Que era do Aero e agora disponível no Euro 6, certo? Exatamente, é o 2.85, né? Uma relação de diferencial mais longa nessa operação, né? Ou seja, a transmissão é o mesmo. A transmissão não muda, né? Não, A caixa não muda o Não. trem de engrenagens de relações. não. Então é uma caixa mais longa. A última marcha dele ela é mais longa, né? E contribui para quê? Para que a rotação, o giro dele, por exemplo, nessa velocidade que eu estou trabalhando aqui agora, a 75 por hora, nessa faixa, 77 por hora, ele trabalha no ponto mais econômico desse caminhão, que eu comentei anteriormente, que é de 1000 até 1200 RPM, e aqui ele está trabalhando em torno de 1100 RPM. Então ele está um pouquinho mais abaixo. E olha 77 por hora, 1100 RPM. agora, exatamente nesse momento, estamos a 75, ó. 75 por hora, ele está aqui, ó, na casa dos 1100 RPM. E olha, a gente já está começando aqui o início de uma subida, está mantendo muito bem, está trabalhando o maior tempo possível. Então a faixinha de trabalho, ela é curta. Esse caminhão Né? Porque aqui, se ele reduz nos 1000, no 1100 está o ideal, até o 1200 está ideal, é aí que ele vai trabalhar. exatamente, esse é o ponto extra econômico para essa Extra motorização. econômico é essa faixinha de 200 giros. De Que o 1.800. que o caminhão foi todo planejado para isso. Exatamente. E ele é 1.200 giros em 12ª, que velocidade mais ou menos ele anda? A 1.200 ele vai dar um pouquinho a mais de 75 por hora, vai dar em torno de 77 por hora, nessa faixa aí. Então vamos falar assim, esse caminhão com esse eixo longo, na condição perfeita de consumo, melhor possível de consumo, é andar ele, mesmo sendo longo, mesmo tendo essa relação longa, com esse torque em baixa, o ideal é andar uns 80. Veja bem, né, falando em velocidade, falando em segurança, então 80 por hora, né, Sérgio, é uma velocidade excelente aqui para você manter, né, essa velocidade constante dentro, né, do regime de segurança. Você não perde tempo, por quê? Porque os caminhões eles têm torque, né? Então se você tiver um bom desempenho em subida de serra, porque veja bem, 460 cavalos, é um caminhão que tem um torque elevado, uma potência muito boa. Então hoje, né, o mandatório é você subir bem uma serra ali, né? Diferente dos caminhões mais antigos, que você tinha que subir sempre cheio com o acelerador ali para evitar lá baixar a caixa na subida da serra ali, né? Ou subir com a marcha a menos. Então você tinha que estar com o pé sempre cheio. Hoje não, se você trabalhar na velocidade constante, 75, 80 por hora, você não perde tanto tempo. Vai se programando, né, na sua viagem, você vai... eu sei que vou parar agora daqui a 100 km, vou tomar um café, e programo para mais 150 km, fazer a verificação da carga. Então assim, você vai se programando, você não perde tempo e trabalha dentro do regime mais econômico desses caminhões. Bom, Júlio, primeiramente obrigado, né? Porque a gente sabe que esse é um caminhão de engenharia, né? Exato. Mas até antes de falar de dados, o quão longe esse caminhão está de um caminhão de produção que vai ser vendido nas concessionárias aí a partir de janeiro, entregue nas concessionárias? Sérgio, a gente que agradece você estar conosco aqui. Esse caminhão é exatamente o mesmo caminhão que está em produção, né, para a linha Euro 6. Feito na nossa linha, com os processos, ferramental, pessoas, tal e qual vai chegar nas concessionárias agora em janeiro. Vamos dizer que ele já é um caminhão de último nível. Exatamente, de último nível.
Legal. E ele vem participando de diversos desenvolvimentos, né, de testes. E aqui a gente tem na tela central, né, exatamente os resultados. Que você me disse uma coisa que eu acho que é muito importante, porque em 6 anos de planeta a gente não conhece isso ainda. Que é o consumo do computador ser muito próximo do consumo real. Sim, Isso foi uma das grandes assim, demandas, desafios e realizações desse projeto, Sérgio. Porque a Volvo tinha como prioridade o que o computador de bordo vai entregar para o motorista, é o que ele vai esperar lá na bomba, vice-versa, para não ficar fazendo ajuste, cálculo. Então nós trabalhamos muito em laboratório, simulação, computador e estrada, muita estrada, e a gente chegou nesse nível fantástico de o que o computador de bordo traz é o que a caneta traz. Então, é um grande... Nós estamos muito felizes por ter chegado nesse nível, sabe? E vamos lá, e essa tela aí, o que ela mostra aí? É o resumo da nossa viagem de hoje, certo? Exatamente, é do nosso computador de bordo, né? Tá. Nós temos aqui o consumo geral, foi 3,01 km por litro. Perfeito. Nestes 289,3 km que nós rodamos, 95,8 litros de diesel consumidos e a nossa velocidade média de 61 km por hora. Uma boa velocidade, né? 61. Era uma pista predominantemente plana, como a gente falou, uma velocidade que dá para desenvolver, dá para usar todos os atributos do caminhão. Legal. E andar bem solto mesmo, né? 5 horas e 15. 5 horas e 15 de uso desde a nossa partida. Legal. Né? E tem outras telas, se eu quiser, por exemplo, começar a olhar mais em detalhes, né, a parte do Arla, como ele foi usado o piloto automático, a duração, olha só que bacana, né? Nas rotações econômicas do motor, a quantidade de diesel que foi usada. Tu vê, a gente tem aqui 92 litros foram usados, 92,1 litros na rotação econômica do motor. Então a gente fez o motor praticamente trabalhar o tempo todo na parte econômica. Na parte econômica. Com um ótimo instrutor, com o IC. Exato. A relação de eixo correta. Entendi. Nessa aplicação. Então aqui, ó, 92,1 para 95,8. Praticamente a gente só andou na faixa ótima. Na faixa ótima do motor. E consumo de ar ela tem também ali, né? Consumo de ar ela tem também. Então a gente vem para cá. Aqui, ó, ponto neutro. Eu venho aqui assim, ó. Diesel consumido 3,01, Arla 34,66 km por litro. Perfeito. Se eu dividir um pelo outro, eu tenho a relação diesel-Arla, né? Que, pelo visto, parece alguma coisa aí em torno de 10%? Qual que é a conta aí? Quase 10% ou não? Na aplicação que a gente rodou hoje, Sérgio, é esperado uma faixa de 7 a 8%. Entendi. Se for mais pesada, pode chegar a 9%. E na aplicação, por exemplo, num rodotrem, 9 eixos, você vai encontrar entre 9% e 10%. Ah, tá aqui, 8,3 litros. Perfeito. 8,3 litros dos 95,8. Então a gente faz essa relação. Então vai depender da aplicação, do peso, da estrada, né? Mas é nessa faixa aí. Nós estamos muito felizes com o resultado. Espero que você também. Obrigado, Júlio. Valeu mesmo, viu?